Como é do conhecimento geral, relações entre judeus e árabes têm sido difíceis ao longo dos tempos, particularmente entre judeus e palestinianos, por razões óbvias. Vamos ver através deste pequeno vídeo, utilizando as datas mais importantes, para podermos ter uma ideia qual a origem destes conflitos, sobretudo nos últimos tempos. Ano de 1947. Criação de 2 Estados. Em 1947, através da Resolução 181 da ONU, são criados o Estado de Israel e o Estado da Palestina, com a partilha das terras da região. A recusar bem acertar, a decisão conduziu ao primeiro conflito armado entre Israel e os países árabes. Observe-se a seguir o mapa da Palestina depois da repartição em 2 Estados. Ano de 1948. Nascimento de Israel. Em 1948, no dia 14 de maio, David Ben-Gurion anunciou em Tel Aviv o nascimento de Israel como Estado independente. O primeiro-ministro apelava assim para uma dupla legitimidade reivindicada pelo novo Estado. Legitimidade essa de acordo com o sionismo do povo judeu, ao direito da Palestina e da lei internacional garantida pela ONU. Imagem solene em que David Ben-Gurion anunciou ao mundo o nascimento do Estado de Israel. Ano de 1967. Guerra dos 6 Dias. Em 1967, 20 anos depois da Resolução 181 da ONU, que criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina, com a partilha das terras da região, surge um conflito armado, que começou no dia 5 de junho e terminou no dia 10 do mesmo mês, entre Israel e uma coligação composta pelo Egito, a Jordânia e a Síria, que terminou com uma esmagadora vitória de Israel. Note-se que os árabes nunca aceitaram a Resolução 181 da ONU. No fim da guerra, que durou 6 dias, Israel aumentou seu território, ocupando Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, os Montes Golã e o Sinai. Vejamos como ficou o mapa de Israel após a ocupação. Da chamada Guerra dos 6 Dias, emergiram 2 figuras importantes. Moshe Dayan, como Ministro da Defesa, e Yitzhak Rabin, estratega militar e comandante supremo do exército israelita. Ano de 1973. Guerra do Yom Kippur e Conferência de Genebra. Guerra de Yom Kippur, outubro de 1973. Novo conflito armado entre Israel e uma coligação de Estados árabes, liderada pelo Egito e a Síria. Começou no dia 6 de outubro e só acabou no cessar-fogo a 26 do mesmo mês, através da intervenção das Nações Unidas. Duas potências envolvidas, os Estados Unidos a apoiarem Israel e a antiga URSS a apoiar os países árabes. Conferência de Genebra, dezembro de 1973. Foi uma tentativa de encontrar uma solução para o conflito. Mesa composta pelo secretário-geral das Nações Unidas e co-presidentes, o representante dos Estados Unidos e da URSS. O conhecido político Henry Kissinger desempenhou um papel importante. Ano de 1973. Imagens do conflito.
Anos de 1978 e 1979. Acordos de paz de Camp David, entre Israel e o Egito. O primeiro acordo foi assinado em setembro de 1978 e o segundo acordo foi assinado em março de 1979. Foram signatários desses acordos pelo Egito, o seu presidente Anwar Sadat, e por Israel, o seu primeiro-ministro Menahem Begin, testemunhados pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Ambos os acordos foram assinados na Casa Branca. Posso observar a seguir uma foto dos três presidentes. Ano de 1982. Guerra com a invasão do Líbano. Este conflito começou em junho de 1982 e terminou em setembro do mesmo ano. Portanto, durou 4 meses. Por que a invasão do Líbano? O objetivo de Israel foi neutralizar as forças palestinas instaladas no sul deste país. Porque o Líbano entrou neste conflito. Com a instabilidade entre Israel e os países árabes, muitos palestinianos começaram a refugiar-se no sul do Líbano. Daí surgiram as forças radicais que combatiam Israel. Seguem-se algumas imagens relativas à Guerra do Líbano, com destaque para 2 líderes. Ariel Sharon, ministro da Defesa de Israel, e Yasser Arafat, presidente da Organização de Libertação da Palestina, OLP. Ano de 1993. Acordos de Paz de Oslo, Noruega. Desde 13 de setembro de 1993 foram assinados vários acordos entre o governo de Israel e Yasser Arafat, presidente da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Estes acordos foram mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O objetivo: acabar com os conflitos e abertura de negociações sobre os territórios ocupados, a retirada de Israel do sul do Líbano e a questão do Estatuto de Jerusalém. Os acordos de Oslo deveriam ter aberto caminho para um Estado palestiniano, mas com a Cisjordânia ocupada e a faixa de Gaza controlada pelo Hamas, que constituem obstáculos, tem sido difícil obter a paz na região. Entretanto, já se passaram 30 anos. Ano de 2023. Guerra entre Israel e o Hamas. No dia 7 de outubro de 2023, o mundo acordou com mais um conflito armado entre judeus e árabes. No terreno, confrontam-se as forças israelitas e a facção radical do Hamas. O Hamas tomou a iniciativa e invadiu Israel, de forma surpreendente. A resposta das forças de Israel foi imediata. Até o momento, o conflito salda-se com milhares de mortos e feridos e ainda prisioneiros, e com a cidade de Gaza a ser palco de bombardeamentos. Quase um mês depois, este conflito continua, não se sabendo como e quando vai terminar. Entretanto, o mundo está dividido entre o apoio aos israelitas e o apoio aos palestinianos. Seguem-se algumas imagens que ilustram o horror causado pela guerra. No fim da Segunda Guerra Mundial, ficou uma questão aberta. Como resolver o problema do povo judeu?
A ONU aprovou um plano de partilha da Palestina. Os árabes não aceitaram. Depois os judeus anunciaram a criação do Estado de Israel com base numa dupla legitimidade. Primeira, a do direito, de acordo com o sionismo do povo judeu, ao território da Palestina. Segunda, a lei internacional garantida pela ONU. O que significa o sionismo? O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu, a existência de um Estado Nacional Judaico independente. Para se criar um Estado é necessário um território. A sucessão foi o argumento histórico, ou seja, no local onde existiu o antigo reino de Israel. No fim da Guerra dos Seis Dias, 1967, duas figuras emergiram. Yitzhak Rabin, estratega militar e mais tarde primeiro-ministro, e Moshe Dayan, ministro da Defesa. Yitzhak Rabin acabou assassinado em 4 de novembro de 1995 por um judeu radical, quando saía de manifestação a favor da paz entre o Estado de Israel e a OLP. Depois da ocupação dos territórios obtidos, através da Guerra dos Seis Dias, qual é tudo da ONU, determina, através da Resolução 242, a retirada das forças israelitas dos territórios entretanto ocupados. Israel não cumpriu. A seguir, novo conflito armado. Prémio Nobel da Paz em 1978. Dividido entre Anwar al-Sadat e Menahem Begin. Prémio Nobel da Paz em 1994. Dividida entre Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat. Note-se que todos os laureados estiveram envolvidos nos conflitos entre judeus e árabes. Anwar al-Sadat foi assassinado no Cairo por um radical, em 6 de outubro de 1981. Observação. Os movimentos radicais dos dois lados têm sido um obstáculo para se conseguir uma paz perpétua naquela região. Três organizações envolvidas nos conflitos entre árabes e judeus. Fatah, organização política e militar, fundada por Yasser Arafat. Foi ele que assinou, com Yitzhak Rabin, os acordos de paz de Oslo, entre Israel e a OLP. Note-se que este líder nunca aceitou o Hamas nas suas fileiras. Veio falecer a 11 de novembro de 2004. Hamas, organização política e militar, surgiu em dezembro de 1987. Governa a faixa de Gaza. É considerado uma organização radical. Defende o Estado único. Hezbollah, organização política e paramilitar, surgiu em 1982 no sul do Líbano, como resposta à invasão de Israel. Quero agradecer a todos a atenção dispensada ao vídeo que acabei de apresentar e aproveito para desejar a todos boas reflexões e até ao próximo. Boa tarde.